Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Hoje nós temos a alegria de celebrarmos o Domingo do Belo Pastor, o pastor escatológico do nosso coração, Jesus, que nos conduz sempre mais à vivência do seu amor e também a sermos resplandecentes no mundo. Então, nesse programa de hoje, nós vamos fazer, como sempre nosso costume, um pouco mais orante, um programa onde queremos rezar e pedir pelas vocações da nossa Igreja Particular de Londrina, mas também de todo o mundo. Nós queremos pedir para que também o nosso querido Papa Leão XIV possa, ao iniciar o seu ministério petrino, conduzir-nos sempre mais a escutar a voz do pastor escatológico Jesus Cristo, que nos conduz à vivência da paz, da harmonia e da alegria desta Igreja em caminho, em peregrinação a Jerusalém Celeste. Mas antes de darmos continuidade ao nosso programa orante, gostaria de acolher nossos seminaristas do discipulado, o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor Augusto. Boa tarde, padre. Boa tarde para todo mundo que assiste a gente. Boa tarde ao Maicon. É um grande prazer estar aqui de novo. Maicon também, seja bem-vindo em nosso programa neste final de semana das vocações. Boa tarde, padre, muito obrigado pela acolhida. Boa tarde ao Vitor e a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Também você que nos acompanha pelos canais, das mídias sociais, é uma alegria tê-los em nosso meio. Vamos então iniciar esse momento orante invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados corações, rezemos a oração vocacional que Dom Albano nos deixou, pedindo pelas vocações em nossa Igreja e no mundo. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Queremos fazer a nossa saudação, sempre à minha família. Hoje é o final de semana do Dia das Mães. O meu cumprimento e meu beijo de gratidão a você, querida e amada minha mãe, também a minha irmã que é mãe, às mães dos nossos seminaristas, também nosso abraço, nosso beijo de gratidão, porque no vosso útero gerou esta vocação sagrada. A todas as mães que nos acompanham, nossa gratidão por vocês existirem. Graças ao cuidado uterino, nós nascemos e podemos celebrar a nossa vocação à vida, a nossa vocação específica e, com a graça de Deus, a vocação à santidade. Então, nosso beijo particular a todas as nossas amadas mães. Anche nostro saluto a voi tutti, amorevoli cori, le mamme di Gorlago, Maserata sul Piave, anche le mamme di Roma, Napoli che ci accompagnano ogni volta in questo programma vocazionale. Nostro bacione a voi tutti, la gratitudine di Dio per questo vostra vocazione, che è per noi veramente, realmente il segno della tenerezza di Dio nella nostra vita. Un bacione di gratitudine a voi tutti per esistere e per esserci nella nostra storia vita.
Amados irmãos e irmãs, nosso evangelho deste final de semana é o evangelho do belo pastor, que daqui a pouquinho nós vamos ouvir para juntos compreendermos a mística da beleza do belo pastor que conduz e guia os nossos corações. Vamos pedir ao bom Deus, então, que nos acompanhe nesta hora santa vocacional, onde juntos vamos rezar pelo ministério do Papa Leão XIV, que foi muito significativa. Estávamos acompanhando a transmissão da chaminé da Capela Sistina, e pouco antes de anunciar vir a fumaça branca, até conversando com o Maicon e com o Vitor, eu sinalizei, olha que bonito, um casal de gaivotas veio apresentar o filhinho, né, para as mídias sociais. Antes eu falei, quem sabe agora não vai sair a fumaça branca, seria muito significativo. O Vitor falou, não, vai matar o bichinho, né, novinho, né, Vitor? Eu falei, das gaivotas. Mas interessante, olha só, aquela família de gaivotas anunciou a fumaça branca e veio então para nós, imbuído do Espírito Santo, o nosso querido Papa Leão XIV, e que na sua saudação ele saudou com a saudação pascal de Jesus: a paz esteja convosco, né? A harmonia, a verdadeiramente essa paz do ressuscitado que transforma os nossos corações foi chegada ao nosso coração através do nosso do retorno de Pedro, como dizia Ré na sua homilia da missa proelegendo Papa, não? Então, assim, nós agradecemos ao bom Deus porque o retorno de Pedro se faz na pessoa de Leão XIV, e ele trouxe para nós, né, essa continuidade, uma igreja sinodal que é importante, do que nós devemos sempre mais caminharmos juntos, porque somos peregrinos rumo a Jerusalém Celeste, como ele recordou também. E esta voz, né, que ele recordou, a voz que construiu a paz, a unidade, a voz frágil do Papa Francisco, mas uma voz forte que construiu este desejo da paz, né? E nós então somos chamados a construir pontes, como nos diz o Papa Leão XIV, e ser um povo unido a caminho. Seja essa a graça que também nós peçamos nesta hora santa vocacional. Unidos ao nosso pastor, o Papa Leão XIV, queremos construir uma igreja sempre sinodal. Por isso, juntos, amados irmãos e irmãs, todo ano, no quarto domingo da Páscoa, domingo de Jesus, o belo pastor, Kalos Pimin, como está nos textos gregos, a igreja comemora também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Esta data, como nós sabemos, foi instituída e celebrada por São Paulo VI em 12 de abril de 1964 e, portanto, dentro do Concílio Vaticano II, é realizada nas intenções de uma profunda reflexão sobre a descoberta da valorização das diversas vocações, carismas e ministérios de nossa Igreja. É um dia onde a Igreja Católica se une em um só coração, em um chamado para rezar e celebrar as vocações, sejam as vocações presbiterais, religiosas e leigas, mas também as que buscam sensibilizar a todos sobre a real importância de apoiar e incentivar as vocações. Nesse sentido, colocamos o coração de todos os animadores vocacionais de nossa arquidiocese. Na preparação para esse dia, o Santo Padre sempre divulga uma mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E esse ano
Antes do seu trânsito piedoso, o Papa Francisco nos deixou, nesse percurso de peregrinos da esperança, o chamado a rezarmos sobre esta mística de peregrinos da esperança, para nós rezarmos como vocacionados do Pai. Nesse sentido, vamos juntos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a celebrar as nossas vocações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora convido você a escutar o texto do Evangelho de João 10, 27 e 30, que nos recorda a importância da beleza e da voz do pastor escatológico Jesus Cristo. Escutemos com amor e atenção. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado coração, daqui vamos abrir também a partilha para os meninos, né, que entenderam do Evangelho, mas eu gostaria de recuperar o que dizia Santo Agostinho sobre a voz do belo pastor. Santo Agostinho dizia assim, que esta voz do pastor é a voz da conversão, a voz do perdão, a voz do perdão de toda a humanidade, é a voz da unidade do rebanho. Então, quando escutamos a voz do pastor escatológico, o belo pastor, como eu disse, kalos pimim, né, que está escrito no grego original, é esta voz da unidade, a unidade dos nossos corações, chamados à unidade, né, a sermos pessoas que caminham junto, como disse o Papa Leão XIV, logo na sua primeira mensagem, né? Nós somos essa igreja sinodal que caminha juntos, né? Depois, a Cirilo de Alexandria vai nos falar ainda, falando da importância da voz, de escutar esta voz. A humanidade que se abre à voz do belo pastor, ela escuta, obedece e misticamente a voz do belo pastor, do kalos pimim, ele vai transformando e nos conduzindo à vida eterna, a Zoé, do qual todos nós somos chamados a vivenciarmos. E ainda nos diz Orígenes, né? Não deixemos cair das mãos de Deus, da voz do amado pastor escatológico, porque a sua voz é uma voz que nos revela o seu amor redentor. Jamais deixar cair-se das mãos do amado pastor Jesus Cristo, jamais deixar outras vozes nos conduzir, mas a voz que vem do coração de Jesus, o belo pastor. E vocês, meninos, o que sentiram desta palavra que acabamos de escutar? Bom, para refletir, toda vez que eu penso tanto nessa data do Belo Pastor, quanto no Evangelho que a gente acabou de ouvir, eu faço muito associação com um tema que a gente discute muito nos encontros vocacionais, nas experiências vocacionais, que é o chamado pelo nome, né? Porque Jesus, ele é nosso pastor e ele é nosso pai. E ele nos conhece verdadeiramente, a tal ponto que ele nos chama
pelo nome, e não por simplesmente chamar, mas é chamar no sentido de eu te conheço, eu te amo, eu cuido de você. E nós só seguimos aqueles que nós conhecemos. Então, como nós seguiríamos um Deus que nós não amamos e nós não conhecemos? E ele se mostra inteiramente pra gente nesse texto. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem porque elas me amam e porque eu as amo. Isso quando a gente fala de vocação, isso é muito profundo. É profundo num sentido de que o Deus nos prepara e nos conhece desde a barriga da nossa mãe, desde a concepção. E é esse mesmo Deus que nos chama, nos prepara para segui-lo. Bom, para mim, padre, a figura do belo pastor, ele indica, assim como ouvimos na leitura, a proximidade, né? O ato de conhecer alguém, o ato de ter intimidade com alguma pessoa através do conhecimento, trata sobre essa questão da proximidade mesmo, né? De um Deus que se faz próximo, de um Deus que conhece toda a nossa realidade mais profunda. E o fato também de Jesus dizer, né, eu dou-lhes a vida eterna. Eu dou-lhes como o Senhor mesmo fala muitas vezes nas homilias, né, a Zoé, né, uma vida que não é tão somente a vida biológica, mas é uma vida que transcende essa vida, mas ao mesmo tempo em Cristo é presente em nossa vida, né? A Zoé é uma vida que é presente em nossa vida cotidiana por esse Cristo, né? Que esse verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que como pastor, né, nos conduz às pastagens eternas. Muito bem. Então, profundo isso, né? Nós compreendermos que esta voz nos chama pelo nome, é uma voz que é a voz uterina da Trindade, como recordou o Vitor falando da mãe, mas essa é a voz do útero da Trindade que nos atravessa e é a voz que nos conduz às pastagens da Zoé. Profundo isso, né? Então nós somos chamados por Deus a escutar cotidianamente esta voz e deixá-la nos conduzir para sermos sempre mais este rebanho missionário, unido na voz do pastor escatológico Jesus Cristo, que tem como seu vigário o Papa Leão XIV. Mas voltemos então agora neste momento, vamos juntos rezar pelas vocações, recordando a mística deste dia que nós celebramos, que Papa Francisco nos deixou na mensagem para o Dia Mundial das Vocações. Rezemos juntos pela sua vocação, pelo seu coração, pela vocação da Igreja. A vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações, uma chamada a sair de si mesmo, para trilhar um caminho de amor e serviço. E cada vocação na Igreja, seja laical, seja um ministério ordenado, seja a vida consagrada, é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo e por cada um dos seus filhos. Peçamos para que o bom Deus, autor de todas as vocações, continue chamando homens e mulheres para uma vida plena com Ele. Por isso, juntos rezemos: Senhor Deus, Senhor Deus, continuai a nos enviar muitas vocações. continuai a nos enviar muitas vocações. Em tempos de grandes aflições e dificuldades, as pessoas, e principalmente os jovens, se veem cada vez mais em uma crise de incertezas, que nada mais é que uma crise de identidade, que é uma crise de sentido e de valores, que a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar. Mas nessa crise, o Papa Francisco quis nos recordar que o Senhor, que conhece o coração do homem, não nos abandona na insegurança. Pelo contrário, quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino de esperança. Roguemos para que, neste ano jubilar, o Senhor nos permita ser verdadeiros peregrinos da esperança neste caminhar rumo a seu chamado de amor. Por isso, juntos rezemos: Senhor Deus de amor, Senhor Deus de amor, permitais que possamos seguir,
permitais que possamos seguir rumo ao seu caminho de esperança. rumo ao seu caminho de esperança. Em sua mensagem, o Papa Francisco nos fez lembrar que toda a vocação, sentida na profundidade do coração, faz germinar uma resposta, como impulso interior ao amor e ao serviço, como fonte de esperança e caridade e não como busca de autoafirmação. Desse modo, refletiu o Papa que a vocação e a esperança estão em união na construção do projeto de Deus, pela alegria de cada um, estando todos chamados em primeira pessoa a oferecer a sua vida pelos outros. Que, seguindo o exemplo de nosso saudoso Papa Francisco, possamos alegremente oferecer nossas vidas de maneira íntegra pelo próximo, rezando. Senhor Deus da Igreja, juntos, Senhor Deus da Igreja, que possamos ser exemplos vivos que possamos ser exemplos vivos de serviço e dedicação ao próximo. de serviço e dedicação ao próximo. Diante da modernidade e agitação da vida cotidiana, o mundo nos induz a fazer escolhas precipitadas e a encher os dias de barulho, de maneira que se impede uma experiência de um silêncio aberto a Deus que fala ao coração. Peçamos ao Pai de amor que tenhamos a coragem de parar para escutar o que reside dentro de nós e perguntar a Ele, no silêncio do coração, o que espera de nós, pedindo: Senhor Deus de todas as vocações, Senhor Deus de todas as vocações, permita-nos interpretar o seu chamado permita-nos interpretar o seu chamado em nossa história-vida. em nossa história-vida. Aos jovens, o Papa Francisco lembrou: vós sois o agora de Deus. É necessário tomar consciência de que o dom da vida exige uma resposta generosa e fiel. Quando escutamos a sua palavra, o nosso coração arde e sentimos o desejo de consagrar a vida a Deus. Roguemos ao Senhor para que os jovens tão amados pelo Papa possam descobrir como e em que forma de vida é possível retribuir o amor que Ele primeiro nos dá, pedindo: Pai de amor e de bondade, Pai de amor e de bondade, dai aos jovens dai aos jovens um real discernimento. um real discernimento. A todos os agentes vocacionais, o Papa pediu: não tenham medo de acompanhar os jovens com a esperançosa e paciente confiança da pedagogia divina. Sejam para eles pessoas capazes de escuta e respeitoso acolhimento, pessoas em que se pode confiar. Peçamos ao Senhor Deus que derrame suas graças sobre todos os membros do serviço de animação vocacional, para que eles possam ser verdadeiros guias, sábios, disponíveis para os ajudar e atentos a reconhecer os sinais de Deus no seu caminho. Por isso, juntos rezemos: Senhor Deus, Senhor Deus, abençoai e iluminai abençoai e iluminar todos os agentes vocacionais. todos os agentes vocacionais. Amado ressuscitado, Amado ressuscitado, continuai continuai inflamando no coração dos jovens inflamando no coração dos jovens o discernimento o discernimento e o seguimento ao seu chamado de amor, e o seguimento ao seu chamado de amor, para transformar os corações. para transformar os corações. Amém. Amém. Amado coração, vamos pedir ao bom Deus para que continue inflamando nosso coração, para juntos então sermos verdadeiros agentes vocacionais, essas redes
contemporâneas que vão se lançando para fisgar peixes, corações para o seguimento de Deus, e assim como missionários, como nos disse também na sua saudação na apresentação, Papa Leão XIV nos disse da importância de sermos missionários, um rebanho para a missão. Que essa missionariedade de Deus possa também fazer brotar muitos corações, muitas vocações para a Trindade e juntos transformarmos as nossas realidades e as realidades do mundo. Por isso, nesse momento, vamos juntos pedir pelas nossas vocações, rezando a oração vocacional. Juntos rezemos. Senhor Jesus, Mestre Divino, Senhor Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite, e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. a muito de nossos jovens. Senhor, dai coragem às pessoas convidadas, Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus, para o bem do povo de e Deus de toda a humanidade. e de toda a humanidade. Amém. Amém. Nós queremos então agradecer a cada um de vocês por participar deste momento vocacional, orante, recordando do nosso gesto concreto, né, Vitor? Você poderia falar para nós o gesto concreto deste momento orante para todos aqueles que estão nos acompanhando? Esse vai ser, além de um gesto concreto, vai ser também um convite para todas as pessoas que estão ouvindo, para quem está assistindo. Como combinado, como parte do jubileu, nós temos as peregrinações que estão ocorrendo na nossa arquidiocese, aqui, assim como todo mundo. E nesse final de semana, no dia 25 de maio, do último domingo desse mês de maio, nós teremos a peregrinação do Serviço de Animação Vocacional. Começará às 8 horas da manhã lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. E vai ter o primeiro momento lá de reflexão. Depois caminharemos todos juntos, rezando, sempre pedindo pelo caminho, pela peregrinação, pela esperança. Então estão convidados todos os animadores vocacionais, todos os vocacionados, todos os membros do SAVE em toda a arquidiocese e também todos os coroinhas da arquidiocese que também farão parte desse momento. Então, amado coração, você que é vocacionado, vocacionada, é um convite particular para vir caminhar conosco, peregrinar neste ano jubilar, às 8 da manhã lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. E também você, amado coração, que nos ajuda na paróquia, aí na sua comunidade, com as orações e também o incentivo vocacional, os animadores vocacionais e também animadoras, venha somar juntos e juntos peregrinarmos com os seminaristas, do propedêutico, do discipulado e da configuração, os formadores e também a você que é coroinha, acólito. Vamos juntos somar as nossas forças e sermos peregrinos com o coração, a alma ancorados na esperança. Não deixe de estar e celebrar conosco este momento jubilar. Nossa gratidão a todos que estiveram conosco nesse momento orante vocacional. Peçamos ao bom Deus para que o ministério petrino do Papa Leão XIV seja profícuo e também cheios de muitas esperanças, consolações ao nosso coração e unidos possamos ser esse povo que escuta a voz
do pastor, do belo pastor, que nos chama e conclama a unidade do rebanho, a unidade dos corações e para juntos manifestarmos a beleza da Zoé, da vida eterna, já aqui na terra, como peregrinos imersos na esperança. A voi tutti amorevoli cuori, la nostra gratitudine per esserci con noi. Chiediamo al Signore che insieme al cuore di Papa Leone XIV possiamo veramente, realmente proclamare in tutto il mondo la unità della Grecia, che ci fa veramente una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina insieme con un solo cuore. A tutte le mamme, il nostro abbraccio e bacio de augurone per il vostro giorno. A todas as mães, nosso abraço e beijo de dia feliz, dia abençoado, e a todas as vocações. Continuemos animados, felizes, para proclamarmos que a voz do amado e belo pastor continua nos chamando e nos transfigurando eternamente, cotidianamente. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração de gratidão pela sua presença. Continuemos unidos em um só coração, rezando pelas vocações. Senhor, chamaste-me aqui.